Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje contando as histórias, peço para você aí que ainda não é inscrito, não conhece o meu trabalho, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para dar uma fortalecida. Compartilhe com os seus amigos, também em suas redes sociais. Caso você não goste, não tem problema. Compartilha com os seus inimigos, se vinga deles. E também não deixem de ativar o sininho das notificações na opção todas. E aí você receberá em primeira mão, olha aqui, em primeira mão, o conteúdo do canal assim que eu postá-lo na plataforma. Recados dados, vamos à primeira história de hoje, que é do grupo Relatos Assombrados e foi postado por Reze Antes de Dormir. É um relato de lobisomem. Isso aconteceu na quaresma de 2015. Na época, eu tinha 16 anos e andava acompanhado por mais 3 primos, um de 13 anos e os outros 2 de 15 anos. Estávamos brincando numa chácara que tem perto da nossa casa. Era um pasto na época e, ao fundo, tinha uma cerca com alguns pinheiros que separava o pasto de uma plantação de soja que fica na região de Curitiba, Paraná. Era um dia lindo e ensolarado e nós estávamos acompanhados de uns 4 ou 5 cachorros que era do meu primo na época, que ele morava atrás dessa chácara. E eles sempre estavam nos seguindo. Aqueles cachorros, sabe, que é onde o dono vai, o bichinho vai atrás. Nós brincávamos a manhã inteira, almoçávamos e à tarde voltávamos ao local. Eram mais ou menos umas 15 horas. Chegando mais profundo, a uns 40 metros da cerca, nós 4 avistamos uma criatura que era tipo um cachorro, só que era enorme. Ele, em 4 patas, ficava da altura da cerca. Estimo que a cerca tinha mais ou menos 1,40 m. Era tipo um cachorro preto, com o corpo bem estranho e muito grande. Seus olhos destacavam muito, mesmo da distância que nós estávamos. E ele ficou parado, encarando a gente por alguns poucos segundos. Nós ficamos perplexos de medo. E eu não sinto medo fácil. E aquele dia eu me arrepiei dos pés à nuca. Foi uma sensação horrível. Lembro da voz dos meus primos dizendo: "Olha o tamanho desse cachorro! É um lobisomem?" Reparamos que aquilo era algo esquisito, que não existia um cachorro daqueles e ele não agia como se fosse um cachorro. Não sei explicar. Seu jeito era diferente. Ele focou em mim e nos meus primos, olhando fixamente e sem se mover. Ignorou os cachorros completamente e isso durou uns 20 segundos. Foi muito rápido. Nós saímos correndo o mais rápido que podíamos e sem olhar para trás.
E aí aconteceu uma coisa bizarra. Sabe os nossos cachorros? Então, eles foram atrás dessa, digamos, criatura. Correram na direção oposta, indo atacar o bicho. E nós gritando o nome deles loucamente para que eles nos acompanhassem. Mas não resolvia. Nos distanciamos uns 100 metros de um lugar que já não tínhamos mais visão daquela parte onde a criatura estava. O fato é que os cachorros, desde o momento que avistaram essa criatura com a gente, começaram a latir incessantemente, e quando nos distanciamos, do nada os latidos cessaram, pararam, de um momento para o outro. Aí se passaram uns 10 minutos e nada dos cachorros voltarem. Nós já começamos a acreditar que aquele bicho havia matado todos os nossos cachorrinhos. Ficamos muito preocupados e tomamos coragem de ir ver o que tinha acontecido. Eles eram muito importantes para nós. Fomos com muito medo. Fomos avançando bem devagar. Chegando lá, encontramos os cachorros exatamente no local onde a criatura estava. Eles estavam todos deitados, formando um círculo. Cara, foi muito bizarro, mas ficamos contentes porque eles estavam bem. Passado isso, quando cheguei em casa, logo contei para minha avó e ela na hora já disse: "Vocês viram um cão da quaresma." O pessoal via direto lá na roça. E aí, depois, nos contou várias histórias de familiares. Aí pesquisei a fundo esse tal cão da quaresma. Alguns vídeos e blogs na época disseram que ele era um presságio de morte. Era chamado também de cão do inferno. Dizia que esse era bastante visto em época de quaresma. E como eu vi ele com os meus outros 3 primos, fiquei bastante preocupado. E por coincidência ou não, naquela mesma semana, a minha bisavó faleceu. Até hoje, quando eu e meus primos nos encontramos, falamos desse ocorrido e arrepiamos inteiros, lembrando, né? Porque foi algo que marcou muito. Nunca fui cético em relação ao sobrenatural, mas a partir daí eu tinha certeza, não só dúvida, de que existem umas coisas inexplicáveis nesse mundo de Deus. Um relato enviado de forma anônima e os créditos vão para contos e fatos sobrenaturais. Bem, é realmente estranho, não é, meus aterrorizados? Tem muita coisa nesse mundão de Deus que a gente não se explica, né? Por isso chamamos de sobrenatural. Alguém aí por acaso já conhecia essa história? Já tinha ouvido algo parecido? Eu lembro uma vez, gente, que eu ouvi um relato que era época de quaresma também, só que lá tinha um salão de baile e o mesmo não parou de funcionar na quaresma. Isso foi, né, um absurdo para os antigos da cidade, visto que a cidadezinha era dominada pela igreja. O padre e as beatas viviam excomungando aquele lugar.
Aí, certo dia, né, uns amigos que ficaram no baile até umas 3, 4 horas da manhã estavam voltando para as suas casas. De repente, passaram perto do muro do cemitério e viram o tal cachorro preto, igual nesse relato. Era enorme, tinha mais ou menos 1,5 m e estava nas 4 patas e de repente parou e começou a olhar para eles. E os olhos da criatura eram vermelhos, como fogo, mas da cor de sangue vívido, segundo eles contavam lá. Eles, com muito medo, não sabia se corria para frente, se voltava para trás, se ficava parado, os joelhos tremiam, eles batiam os dentes de medo. E notaram também que o bicho trazia alguma coisa na boca. Então ficou o bichão preto encarando eles e eles encarando o bicho. De repente o bicho soltou o que tinha na boca no chão e ficou em pé, como se fosse um homem, olhando ainda para os três. De repente, as patas dianteiras tinham formatos de mãos, não de patas de cachorro. Diz que aquele ser segurou o membro, né, reprodutor como se fosse um homem. Ah, detalhe, segundo eles, esse bicho, esse cachorrão preto em pé, ficava mais alto que o muro do cemitério. A cabeça dele passava de altura o muro do cemitério. Voltando aqui ao relato, né, diz que o bicho com as 2 mãos segurou no órgão genital e começou a fazer xixi, como se fosse um homem. Só que mijava aquele esguicho de xixi muito forte. E era um vermelho escuro, quase preto, sabe? Aquela cor nojenta e fedia carne podre. Mas aquela carniça curtida mesmo. E começou a rir e grunhir. Não sabia se era uma risada humana ou um grunhido animal ou de demônio. Naquela hora, os três que estavam estáticos, parados, paralisados, sem saber se corria, se ia ou se voltava, dispararam numa carreira que um foi tropeçando no outro, mas chegaram nas suas devidas casas num flash, sem olhar para trás. Chegaram lá, contaram para os seus pais e os 3 pais desses meninos resolveram esperar amanhecer e foram lá, né? Para mostrar para eles que foi só imaginação. E obrigar os rapazes a irem também, como castigo por terem profanado a quaresma. Quando chegaram perto do muro do cemitério, o que eles viram? Marcas de pés humanos, como se calçasse número 45 a 48, muito grandes mesmos, e totalmente diferente, como se fosse um rastro de um pé muito fino e comprido, e com garras que fincavam no chão. E tinha um braço humano, todo mastigado, sabe? Um pedaço de braço com a mão. Talvez fosse o que ele estivesse na boca, o que ele soltou antes de ficar em pé para urinar na frente dos meninos e rir para eles. Resumo da ópera: o coveiro achou uma cova aberta e um corpo foi arrastado até o meio do cemitério e faltava a mão e um pedaço do braço apodrecido. E dizem
que o muro estava manchado de algo escuro e muito fedido. Fedia a podre mesmo, exatamente onde os meninos falaram que a criatura fez o xixi. Agora, expliquem isso. É muito estranho, né? Seria um lobisomem necrófilo ou um cão do inferno? Essa criatura aí, o cão de Quaresma, é assustador. Quem contava essa história já era um senhorzinho. Ele contava que isso aconteceu na sua juventude e nem ele e nem os amigos dele nunca mais foram a um baile na vida. Diversão só domingo e em família. Não saíram mais nem quando não era quaresma. E na quaresma, casa trancada e muita reza. Esse relato eu ouvi há muito tempo atrás, mas não esqueço, nunca. E agora, lendo esse primeiro aqui relato do grupo, a minha mente automaticamente lembrou desse relato que eu ouvi quando criança. Eu achei de veras assustador. Morro de medo de ver um trem desse. E vocês, o que acha que aconteceu com esses adolescentes que gostavam de um bailinho, hein? Será que o bicho só veio assustar? Ou era algum tipo de recado? Bem, não sei e também não tenho curiosidade nenhuma de tirar a prova. Esse relato é meu mesmo, de Angel Black. Na verdade, não é meu, né? Eu ouvi alguém contando. Vale-me Deus, quero não, posso não. Vamos pro próximo de hoje? E esse relato que eu vou contar agora foi enviado de maneira anônima ao grupo Relatos Assombrados OF, intitulado por Visitadas por Algo Poderoso. Nunca se deve brincar com o desconhecido, principalmente com o sobrenatural. É sabido desde a antiguidade da existência de rituais sagrados, os quais invocam criaturas do além e de outras dimensões. A pronúncia de palavras erradas em locais inoportunos, em conjunto com oferendas pagãs, vamos dizer assim, pode provocar a abertura de portas ocultas e até então que estavam trancadas, permitindo com isso a entrada em nosso mundo de algo que ninguém desejaria ver, nem mesmo em seus piores pesadelos. O relato a seguir é justamente sobre esse tipo de atividade. Antes de tudo, eu gostaria de escrever um pouco sobre mim. Meu nome é Samantha, nome fictício, é claro. Moro em São Paulo e tenho 17 anos. Tenho 2 amigas que são inseparáveis, Tamara e Juliana. As 2 moram no mesmo prédio que eu, temos a mesma idade. A Tamara é 2 semanas mais nova que eu e a Tamara 1 mês mais velha. As 2 estão no mesmo colégio que eu e na mesma classe.
A gente ficou enchendo os nossos pais para eles colocarem a gente no mesmo colégio. Nós somos amigas desde que éramos bem novas. Nos conhecemos no prédio onde moramos. Acho que desde os 6 ou 7 anos de idade. É uma amizade bem forte essa que temos. Há mais ou menos 5 anos nos interessamos pelo oculto. Sabe como é algumas garotinhas de 12 anos, entediadas e sem nada para fazer? Sei bem como é. Cabeça vazia, oficina do diabo, já dizia minha mãe, né? Voltando ao relato. Começamos com coisas bobas. Brincadeira do copo, brincadeira com espelhos e velas em quartos escuros. Ficar no escuro absoluto e falar algumas coisas. Enfim, coisas bem leves. Eu já não acho leve não, e olha que eu tenho 45 anos. Bom, vou voltar para o relato. Era o nosso mundinho secreto. Ninguém de fora da nossa pequena roda sabia o que fazíamos e assim nos sentíamos especiais. O tempo foi passando e fomos nos aprofundando no oculto, mas sem centralizar-se em algo, vendo um pouco de tudo. Víamos coisas de Wicca, satanismo, espiritismo, o que tivesse algo de sombrio, oculto, interessava a gente. A internet sempre ajudou muito, trazendo muita coisa que não achávamos em lugares de fácil acesso. Você não encontra literatura de como invocar espíritos ou fazer poções na Saraiva. Nunca nos focamos em algo específico, como eu disse. O oculto era a nossa crença. Tudo fazia parte dele, ou melhor dizendo, tudo o que fazia parte do oculto, nós estávamos mexendo. Até hoje me lembro do nosso primeiro ritual sério, digamos assim, que fizemos. Trajes apropriados, adagas, pequenos cortes nas mãos, sangue, fogo, palavras. Foi tudo muito mágico, especial. Não aconteceu nada do que esperávamos que aconteceria. Para falar a verdade, não aconteceu, foi nada de nada mesmo. Foi algo mais psicológico do que real. A gente sabia que não tinha acontecido nada, mas a gente sentia que depois daquilo tudo, a gente não era mais 3 menininhas brincando de bruxaria. Foi uma espécie de festa de debutante. Simplesmente não éramos mais as mesmas. Depois daquele ritual, começamos a fazer outros. Seguíamos datas específicas e certas fases da lua ou posição do sol. E para alguns outros fazíamos quando tínhamos vontade. Alguns até inventamos apenas, seguindo o que parecia ser certo a fazer.
O importante mesmo era que fizéssemos tudo juntas. Com o tempo, os rituais se tornaram normais em nossas vidas e acabamos criando a nossa própria religião, que era como uma colcha de retalhos de várias religiões, abrangendo tudo o que fizesse parte do oculto e que parecesse certo para nós. Certa noite, eu tive um sonho. Eu sonhava que estava em uma floresta densa, cheia de árvores. Era noite e eu estava perdida nela. Depois de vagar por algum tempo na escuridão, eu consegui ver uma clareira com uma fogueira e fui, naquela direção. Quando cheguei lá, tinha o que parecia ser um homem embaixo de um tipo de cobertor. Ele estava sentado de costas para mim, de frente para o fogo. Apesar do barulho da floresta, eu conseguia ouvir a respiração pesada dele. Eu tentei me aproximar dele, mas eu não conseguia me mexer. Então, ele se levantou, ainda coberto por aquela manta, aquele cobertor. E ele era enorme, tinha mais de 2 metros. E então, do nada, o fogo apagou. A floresta tinha mergulhado no breu de novo. Então, a respiração daquele ser começou a ficar mais forte. Pelo barulho, deu para perceber que ele estava se aproximando e eu não conseguia me mexer. Eu estava assustada, mas não sentia que corria perigo. Quando ele estava ao que parecia ser 3 passos de mim, ele começou a andar para o meu lado, assim, em volta de mim, me contornando. Ele parou quando ficou atrás de mim, a uns 2 passos. A única coisa que eu ouvia era aquela respiração forte agora. Parecia quase um cavalo respirando depois de uma bela de uma corrida. Então, ele foi se aproximando. Chegou tão perto que eu podia sentir a respiração dele na minha nuca. Depois disso, eu acordei. Aquele sonho ficou na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nele. Será que tinha sido alguma entidade que me visitou durante o sono? Parecia tão real. Aquela noite tinha sido numa quarta-feira. Na sexta-feira, Juliana perguntou se queríamos ir para o sítio que a família dela tem no interior de São Paulo. Por falta de algo melhor para fazer, acabamos indo para lá mesmo. Não ia mais ninguém além da gente e do irmão mais velho da Ju, que por acaso é quem levaria a gente para lá. Então preparamos as nossas malas,
não esquecendo das nossas velas, cristais, adagas e coisas do gênero, e fomos para lá. Chegamos lá na sexta-feira à noite. Nós 4 ficamos lá, conversando e jogando conversa fora. E depois de um bom tempo, fomos dormir. O dia seguinte foi uma beleza. O sol, o dia todo, piscina, um macarrão vegetariano bem levinho no almoço, um pouco de bronzeamento à tarde, uma maravilha só. Mas quando o sol começou a se pôr, um monte de nuvens começaram a se juntar. Fomos tomar banho e preparar algo para o jantar. Quando eu saí do banho, a Juliana falou que seria só nós 3 durante a noite, pois o irmão dela tinha saído para a cidade para curtir o final de semana do jeito dele. E era justamente o que queríamos, um tempo só para nós garotas, para falarmos e fazermos o que quiséssemos. Depois do jantar, ficamos na varanda da casa conversando. Então, Tamara deu um pulo de repente e falou: "Vamos fazer um ritual na floresta." A Ju perguntou: "Um ritual de quê?" Não era data de nada. Então ela falou: "A gente faz uma data para hoje. A gente inventa uma celebração qualquer." A ideia me agradou muito e, como nunca tínhamos feito nada ao ar livre, junto à natureza, sugeri que fôssemos para um amontoado de árvores que tinha lá do lado. Todos concordamos e fomos correndo pegar o nosso material. Nos preparamos e fomos felizes da vida para o meio da floresta que tinha lá ao lado. Estávamos indo descalças. Podíamos sentir a grama verde com os pés. Uma brisa fraca batendo de leve na gente. Ouvíamos os sons de grilos e outros bichinhos pelo mato. Não sei o que era. Se era o ambiente, se era algo psicológico, mas aquele era um momento mágico. Estávamos nos sentindo diferentes. Nos sentíamos parte da natureza, apesar da noite totalmente escura. Além de ser lua nova, totalmente escura, as nuvens que tinham se acumulado encobriram a luz das estrelas. Não estávamos preocupadas em entrar na floresta. Estávamos com uma lanterna e achamos fácil um lugar adequado. Então, começamos o ritual. Tinha um que eu tinha pego na internet e queria fazer há algum tempo, que era perfeito para a ocasião. Tudo o que precisávamos estava lá. Improvisamos algumas tochas com pedaços de panos cheios de álcool enrolado em galhos e prendemos nas árvores ao redor da área para poder produzir alguma luminosidade não artificial. É claro que
tomando cuidado, o máximo de cuidado para não botar fogo no lugar, né? Limpamos a área e fizemos alguns símbolos e desenhos no chão com as adagas. Colocamos nossos adornos ritualísticos e começamos a posicionar as velas que por acaso nós mesmos fazíamos as velas. Então as colocamos em seus respectivos lugares. Colocamos mais algumas em volta do círculo central e apagamos as tochas. A luminosidade que as velas produziam era o suficiente para nós agora. Fizemos um pequeno fogareiro dentro do círculo central e colocamos uma cumbuca de bronze em cima dele. Nos posicionamos em volta do fogareiro e colocamos algumas coisas na cumbuca, enquanto falávamos o que tinha de ser dito. Após algum tempo, tiramos o líquido que tínhamos feito dentro da cumbuca e colocamos em um cálice de cristal e colocamos a cumbuca no lugar de novo. Cada uma de nós tomou um pouco do que tinha dentro do cálice, deixando propositalmente o resto dentro dele, um restinho. Depois colocamos esse resto que tinha sobrado de novo na cumbuca de bronze, que estava no fogareiro, e falamos mais algumas coisas. Nesse momento já estávamos sentindo uma coisa estranha dentro da gente. Não estávamos passando mal, não. Só sentíamos algo estranho. Então, foi como que se tivéssemos entrado em um transe. Ficamos com um olhar meio vidrado, balançando a cabeça bem de leve para frente e para trás. E foi aí que uma coisa inacreditável aconteceu. As velas começaram a queimar muito rápido, como se estivesse em um filme que você adianta, sabe, na setinha, rapidinho. A gente só via a cera derretendo e escorrendo e o barbante pegando fogo. Depois de alguns segundos, as velas se consumiram completamente e apagaram. A escuridão voltou com tudo, uma escuridão absoluta. E então eu ouvi um som que já tinha ouvido antes, nos meus sonhos. O som daquela respiração pesada. Estava vindo bem do meio do círculo que tínhamos feito, bem no meio da gente. Nós estávamos ajoelhadas de mãos dadas, fazendo um círculo com os nossos braços. Eu senti a mão da Tami e da Ju se afrouxarem um pouco, como se quisessem soltar a minha. Mas eu segurei as mãos delas, o mais forte que eu pude, para que não se soltassem. Aquela respiração estava ficando cada vez mais forte, tipo... Parecia se mover dentro do nosso pequeno círculo, mas nada encostava nos nossos braços. Eu estava assustada, como no sonho, mas não com medo. Não sabia o que era aquilo ou o que estava acontecendo.
Então senti uma baforada na minha cara. Era quente, mas não tinha cheiro nenhum. E foi aí que eu fraquejei. Eu soltei um grito, levantei e soltei a mão da Tami e da Ju e me virei e saí correndo. E percebi que as duas fizeram a mesma coisa. Chegamos rápido na casa e assim que entramos, fechamos a porta e acendemos todas as luzes. Tínhamos deixado todas as nossas coisas para trás, mas não tínhamos a mínima intenção de voltar. Estávamos em completo êxtase. Você viu aquilo? O que foi que acabou de acontecer ali? Será que está vindo para cá? Não sei, não estou vendo nada, mas eu é que não vou lá fora ver se tem alguma coisa lá ainda. Nós estávamos totalmente eufóricas e completamente assustadas, mas eufóricas. Nunca tinha acontecido nada demais em nossos rituais. Se acontecia alguma coisa, sempre tinha uma explicação lógica por trás. Mas não dessa vez. Nós tínhamos presenciado, sentido algo e não tínhamos ideia do que era. Naquela noite não conseguimos dormir. Ninguém ousava fechar o olho ou ficar no escuro. Não ouvimos nenhum barulho estranho vindo lá de fora, nenhum vulto escuro, andando pela floresta, nada. Mas estávamos bem assustadas e ficamos acordadas até o irmão da Ju chegar de manhã. Então desabamos, dormimos na sala, onde tinha bastante luz. Acordamos um pouco depois do meio-dia. Como não poderíamos mais adiar aquilo, juntamos coragem e fomos até o lugar onde tínhamos feito o nosso ritual na noite anterior. Estava tudo normal. As coisas estavam exatamente onde tínhamos deixado. As adagas fincadas no chão, as linhas dos desenhos e dos símbolos intocadas, as velas completamente derretidas e o fogareiro ainda com madeira sem queimar, com a cumbuca de bronze ainda com o resto do líquido. Nós juntamos nossas coisas e fomos embora, dando uma bênção final no lugar. Naquela tarde fomos embora da chácara. Até hoje não sei o que aconteceu. Eu até pensei que podíamos ter feito ali algum tipo de bebida alucinógena naquele dia. E o que vimos e sentimos seria só o resultado dos efeitos da bebida. Para ter certeza, nós fizemos a bebida de novo, mas sem fazer o restante do ritual, é claro. Só a bebida e demos para Tami beber. O tempo passou e nada. Ela não sentiu nada e não viu nada. Depois disso, nos convencemos de que realmente aconteceu alguma coisa. Eu deixei aquele ritual, as instruções, separado e bem guardado e marcado para quando tivermos mais experiência no assunto. Afinal, isso é uma coisa que não se brinca, ainda mais quando dá certo. Mas será que foi o ritual que funcionou mesmo?
Ou era alguma entidade da floresta, algum protetor ou coisa parecida que atendeu o nosso chamado? Até hoje eu imagino se o que aconteceu tem alguma ligação com o meu sonho. Autora Samantha, São Paulo, Brasil. Meus aterrorizados, o que vocês acham? Elas testaram a bebida depois e a bebida não era alucinógena. A menina sonhou antes, só que não viram, desculpem-me, apenas sentiram o bafo quente da coisa, mas as três sentiram. Eu vou dar aqui a minha simples opinião. Devido a elas estarem sempre mexendo com isso, elas seguiram as regras do ritual, né? Fizeram os círculos, deram as mãos. Mesmo ela soltando a mão, tendo se assustado e corrido, o círculo estava fechado, tinha os símbolos de proteção. E depois elas voltaram lá respeitosamente e deram a bênção final no local. Talvez, gente, talvez eu não sou especialista, estou dando a minha opinião baseada em relatos que leio, porque são alguns relatos muito parecidos. E sempre que dá caca, é quando alguém não respeita ou zomba ou algo do gênero. Mas pelo que vimos aqui, as três acreditavam e as três respeitavam. Elas ficaram com medo, sim, mas uma das três parece ser um tipo de oráculo. Sonhou com o acontecido antes mesmo de acontecer. Posso estar errada, como disse, não sou conhecedora assídua das artes místicas, mas achei um tanto quanto interessante. E vocês? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de comentar com o devido respeito, você acredite ou não. Pois do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. E eu já peço, se alguém não gosta desse tipo de conteúdo, não acredita, não ridicularize, passe reto, procure algum conteúdo que você gosta e vamos respeitar o coleguinha. Bem, se você ficou até o final do vídeo e gostou do meu trabalho, se inscreve aí, vai. Deixa o seu gostei. Aliás, eu peço para todos que não saiam daqui sem deixar o gostei, sem compartilhar esse vídeo, sem deixar sua opinião com respeito, é claro. E se quiser receber notificações aqui do canal, vai lá no sininho, na opção todas, clica lá e sempre que eu postar algo aqui na plataforma do YouTube, você será notificado assim, ó, beleza? Todos esses passos ajudem muito o canal. Agora, se você quiser dar uma força para a criadora de conteúdo, você pode utilizar-se do Superchat, Super Stickers e também do Valeu. E tem até a opção do Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora eu quero falar com você que tem um conto, um relato, uma história, uma experiência com o sobrenatural, até mesmo sonhos, premonições, enfim, tudo que for sobrenatural, e você queira compartilhar conosco, é só enviar para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Está tudo em letrinhas minúscula e também vai estar anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário, basta você copiar, tá? Lembrando que se você não quiser se expor, você pode estar me enviando de forma anônima ou escrevendo no relato que não quer se expor, e eu garanto o seu anonimato, não só o seu, como o de todos envolvidos no relato. Vai ser uma honra narrar o seu trabalho aqui.
Se você quer que eu transforme em conto sem tirar a essência e a veracidade, para mim será um prazer. E se você quiser que eu narre aqui, divulgando seu trabalho, seu nome, seu vlog, seu livro, seu grupo, sua página, para mim também será um imenso prazer. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa interessante. Você pode também estar explorando as playlists do canal, que está cheio de vídeo. Pode também prestigiar meus outros canais, vai ser uma honra recebê-los. E me sigam também nas outras redes sociais. É muito bom estar com vocês. Antes que eu termine aqui de dar os recados finais, quero deixar claro aqui, para quem não gosta do meu tipo de narração, quem não gosta do modo que eu narro as histórias, quem não gosta da minha voz, é só passar reto. O YouTube está cheinho de canais com pessoas com a voz que vai lhe agradar. Espero que fique aqui no canal só quem for família mesmo, sabe? Quem for da Alcateia, Angel Black Contos de Terror. Só quem realmente gostar de fazer parte do meu clã. Não vou xingar, você tem o direito de escolher o que você quer ver. Então, já deixo o meu tchauzinho. Vai ver o que você gosta, vai ser feliz e não tente destruir a felicidade alheia, porque só quem está infeliz tenta derrubar os outros, tá? É só um recadinho para quem não gosta do meu trabalho. Seja feliz. E é isso, quero agradecer a todos os canais, parceiros, grupos, páginas, vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amores. Sem vocês eu não teria o canal, não estaria realizando esse sonho maravilhoso que é narrar contos e histórias sobrenaturais para vocês. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço e eu amo vocês demais. Fui!